Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Regis e estamos juntos aqui hoje para mais uma aula de História. Hoje nós vamos fazer a unidade 8, os imigrantes no Brasil no final do século XIX e início do século XX. Lembra que na última aula nós estudamos um pouco sobre a industrialização no Brasil e nós vimos que tivemos a presença de muitos imigrantes nesse processo. Isso é uma coisa importante para você relembrar nessa aula. Hoje nós vamos fazer a leitura individual das páginas 131 até a página 140. Professor, hoje é bastante coisa? Hoje é bastante conteúdo. E nós vamos resolver algumas atividades da apostila. Algumas eu vou ajudar vocês a resolver e outra fica por conta de vocês. Imigrantes no Brasil, fim do século XIX e início do século XX. Para vocês relembrarem de quando a gente está falando, fim do século XIX e início do século XX, a gente está falando mais ou menos ali entre 1890 a 1920, mais ou menos, 1930. Então é esse recorte temporal, tá bom? E aí nós vamos entender um pouquinho. Nas aulas anteriores, tratamos das primeiras fábricas que surgiram no Brasil entre o fim do século XIX e o início do século XX. Acabei de falar isso. E você aprendeu que grande parte dos trabalhadores eram formados por imigrantes de diversas nações. Lembra que nesse período a abolição da escravatura já tinha acontecido e tivemos um problema com mão de obra no Brasil? Ou seja, muitas pessoas vieram de outros países em busca de trabalho e melhor condição de vida no Brasil. O que a gente vai fazer hoje na nossa aula é basicamente compreender o porquê esses imigrantes vieram para o Brasil e fizeram sua morada. Por que eles escolheram o Brasil como destino? Antes de explicarmos sobre isso, é importante a gente lembrar a diferença entre migrantes, imigrantes e emigrantes. Então presta atenção aqui. Migrantes com a letra M, migrantes, são aquelas pessoas que migram, que mudam de um lugar para o outro. Ou seja, qualquer pessoa que muda de uma cidade para outra, de um país para o outro, de um estado, de uma região, é considerada um migrante, certo? Com a letra M. Agora presta bastante atenção nessa diferença de imigrante para emigrante. Imigrante com a letra I é aquela pessoa que chega. Aquela pessoa que chega. O emigrante com a letra E é aquela pessoa que sai. Um exemplo simples. Um italiano veio da Itália e mudou para o Brasil. Para o Brasil ele está chegando, então no Brasil ele é um imigrante. Na Itália ele está saindo, então na Itália ele é um emigrante. Então presta atenção. Imigrante é quem chega e emigrante é quem sai. Não esqueça disso. Olha bem para essa imagem aqui. Nós estamos vendo um quadro dos imigrantes chegando no Brasil em 1910. É uma obra de Antônio Rocco. Pessoal, presta atenção. Olha bem para essas pessoas. Elas estão carregando trouxas nas mãos. Elas estão sem malas. E se vocês observarem bem, elas estão carregando toda a roupa, o vestuário e pertences nas costas. Olha bem para essa imagem e verifica se isso representa a condição de pessoas ricas ou de pessoas pobres. Vamos pensar? Observa bem essa imagem e vamos responder essas perguntas. Por que os imigrantes teriam vindo para o Brasil naquele período histórico? Pessoal, presta atenção. A Europa, de onde vieram a maior parte dos imigrantes do Brasil, já era um continente desenvolvido. Ou seja, se você mora num país que é rico e desenvolvido, o que você vai fazer em um país pobre que está se desenvolvendo como o Brasil da época? Primeiro, pessoal, a gente vai ler os textos depois, mas já dá para adiantar um pouquinho. Eles vieram para o Brasil por 3 motivos, 3 razões principais. A primeira é porque a Europa era um continente superpopuloso, tinha muita gente morando, e isso dificultava a vida de todo mundo. O segundo, não tinha trabalho, muitas pessoas desempregadas na Europa. E o terceiro, não tinha terras. Pessoal, como assim, professor, não tinha terras? Turma, a Europa é um continente pequeno. Então, terra na Europa é cara. Então, muitos vieram para o Brasil na esperança de poder trabalhar e poder cultivar a terra aqui. Essa é a primeira resposta à primeira pergunta. As pessoas do quadro parecem ter boas condições financeiras. Observa bem para essa imagem. Será que essas pessoas têm boas condições financeiras? Pessoal, não tem. Quem veio para o Brasil, os imigrantes que vieram para o Brasil, eram pessoas pobres em seus países, em seus continentes. Então, pela pobreza que elas viviam lá, elas se mudaram para o Brasil buscando melhores condições de vida. Terceira pergunta. Como é possível perceber tais condições? Eu acho que está bem fácil de perceber. Você analisando bem as imagens, você vai notar que eles não estão tão bem vestidos e talvez o principal elemento é a ausência e falta de malas. Beleza? Vamos lá então.
os trabalhadores imigrantes no Brasil. Essa primeira parte do texto aqui vai falar que muitos imigrantes vieram para cá, dentre esses imigrantes, pessoas de Portugal, da Espanha, da Itália, da Alemanha e Japão. Presta atenção, Portugal, Espanha, Itália e Alemanha são países da Europa, então a maior parte das pessoas que vieram para o Brasil eram europeus. E depois também os japoneses, foram quase, pouquinho mais, né? De 4 milhões de pessoas que vieram para o Brasil buscar melhores condições de vida. Olha que interessante, ó. Vai depender muito da região onde saiu. As pessoas que vieram da Europa vieram por aqueles 3 motivos que eu falei. O do Japão a gente vai entender um pouquinho melhor no fim da aula. Então olha aqui, ó. Muitos países da Europa enfrentavam problemas como muitas pessoas nas cidades, falta de emprego, escassez de trabalho. A pobreza atingia muitas pessoas que, percebendo que não seria mais possível enfrentar as condições de vida às quais estavam submetidas, deixaram seus países. Ou seja, deixaram a pobreza no país de origem e vieram buscar melhores condições de vida no Brasil. Pessoal, agora presta atenção aqui, ó. A partir de 1850, a entrada de imigrantes no Brasil aumentou. Lembra 1850? Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz proibiu a chegada de navios negreiros vindos da África. Isso fez com que a mão de obra no Brasil passasse a ficar cada vez mais escassa, faltasse mão de obra. Alguns desses imigrantes foram para a região sul do Brasil, estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por que eles foram para o Rio Grande do Sul? Tem muita gente que fala que eles foram para lá porque o clima do sul é parecido com o clima da Europa. Nada disso. Eles foram para a região sul do Brasil porque o Brasil estava em conflito. O Brasil teve um conflito anteriormente contra o Paraguai, o Brasil teve o conflito contra a Cisplatina, tinha a questão da Argentina ali naquela região. Então a melhor forma de você proteger um território é colocando gente para morar. Então foi por isso que eles foram incentivados aí para a região sul do Brasil. Alguns foram morar nas cidades, não foram trabalhar nas fazendas, né? Outros foram trabalhar principalmente no cultivo do café. Então presta atenção, esses imigrantes eles vieram basicamente para trabalhar com a terra. Alguns foram trabalhar nas cidades e outros foram trabalhar nas fazendas de café, né? E aqui nós tínhamos na cidade algumas atividades que eles faziam. Sapateiros, alfaiates, se empregavam como operários nas indústrias. Então, pessoal, eles vieram para o Brasil para trabalhar em diversas atividades, mas principalmente no campo, na agricultura. Olha bem para essas duas imagens aqui. Na da esquerda nós temos imigrantes italianos no bairro da Moca, um bairro super tradicional de São Paulo, um bairro formado basicamente por italianos, uma grande comunidade de descendentes de italianos moram lá. E na imagem da direita nós temos aqui uma olaria, fábrica de tijolos e telhas, na cidade de São Caetano do Sul. Se vocês observarem bem as imagens, elas são por volta ali de 1910, então a gente está falando ali de um período de início do século XX no Brasil, né? Olha bem para essas duas imagens aqui e a gente consegue perceber que eram muitos que vinham para cá. Nós temos aqui, ó, pesquisas do IBGE apontam alguns dos principais destinos que vieram para o Brasil. Ó, os portugueses foram para o Rio de Janeiro, então boa parte dos portugueses foram morar no Rio, os italianos em São Paulo e os espanhóis em Salvador. Pessoal, não é que eles iam obrigatoriamente, é que se a gente olhar bem para aquela época, boa parte desses imigrantes buscavam Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Olha bem para essa imagem aqui. Nessa imagem aqui, nós temos a nacionalidade dos imigrantes e do lado de cá a quantidade de imigrantes. Então nós temos aqui alemães, espanhóis, italianos, japoneses, portugueses, sírios e turcos e outros que vieram de outros lugares do Brasil. Se a gente bater o olho nessa tabela aqui, a gente já consegue observar algumas coisas. Primeiro, que a maior parte dos imigrantes que vieram para o Brasil eram os italianos. Ó, 1.412.263. Seguida de quem? De bater o olho? Dos portugueses. E depois, quem veio para cá? Nós tivemos também forte presença, né? Dos espanhóis também, os japoneses, os sírios e turcos. Se a gente olhar bem, os japoneses, os sírios e turcos vieram em menor quantidade. Os que vieram em maior quantidade para o Brasil, definitivamente a maior quantidade de imigrantes, foram os italianos, os portugueses, os alemães e os espanhóis. Correto? Memoriza essa tabela aqui. De que país veio a maioria dos imigrantes que chegaram no Brasil? De que país veio a maioria? De onde? A maioria veio da Itália. Então a maior parte dos imigrantes que vieram para o Brasil no início do século XX eram italianos.
Qual país foi o segundo em número de imigrantes recebidos nesse mesmo período? Essa vai ficar com vocês, correto? E qual foi o terceiro? Gente, é só olhar no quadro, tá bem simples de fazer. Por fim, por que os portugueses eram considerados imigrantes e não mais colonizadores? Galera, por que quem vinha de Portugal no início do século XX não era mais colonizador? Porque o Brasil já tinha se tornado independente de Portugal. Então olha bem aqui, ó. Porque o Brasil já era um país independente de Portugal, portanto a entrada de portugueses ocorria por meio da imigração. Lembrando que imigração são pessoas que chegam no nosso país, que vêm de fora. Os imigrantes italianos no Brasil. Olha bem para esse mapa aqui. Nós temos aqui a Itália no sul da Europa e o Brasil logo aqui embaixo. Pessoal, a Itália do Brasil está mais ou menos 9.000 quilômetros de distância. Daria para a gente ir e voltar para São Paulo várias vezes. Então é uma distância relativamente longa. E como eles vinham para o Brasil naquela época? Eles vinham de navio, tá bom? Não vinham de avião, vinham de navio. Essa viagem durava semanas e eles vinham em navios a vapor, correto? Então vamos lá. Desde 1850, principalmente devido ao movimento pela abolição da escravidão e a Lei Eusébio de Queiroz, fazendeiros do Oeste Paulista passaram a defender a contratação de trabalhadores assalariados para o cultivo do café. Lembra lá daquela discussão, os cafeicultores não queriam o fim da escravidão, outros queriam? Os cafeicultores do Oeste Paulista já defendiam, né, a contratação de trabalhadores assalariados, ganhando salário. Então olha bem aqui, ó. Durante o século XIX, muitos italianos deixaram seu local de origem por causa das péssimas condições de vida que enfrentavam. Ou turma, a pobreza que essas pessoas vinham para cá. Nossa, professor, mas ele é italiano, ele é rico. Galera, presta atenção, eles vinham para o Brasil porque eles eram pobres na Itália. Então eles vieram para cá para tentar um trabalho. Olha para essa imagem aqui, essa imagem é uma imagem portuária. A gente consegue observar que tem um navio ao fundo, o mar e os pertences. Olha aqui, pessoal. Poucos tinham pertences, né? Malas, etc., mas a maior parte trazia tudo que tinha dentro de trouxas. Pegava lá um lençol, colocava os pertences dentro, fazia uma trouxa e amarrava e carregava nas costas. Esse texto aqui da 135, guarda ele que vai ter uma atividade lá na frente, daqui a pouco eu volto nele. Combinado? Atividade 2. Leia alguns relatos de filhos de imigrantes e em seguida faça o que se pede. Pessoal, um relato é uma história contada, beleza? Senhor Amadeu, nasci no Brás, Rua Carlos Grácia, 26, no dia 30 de novembro de 1906. Meus pais vieram da Itália, meu pai era toscano e minha mãe era vêneta. Meu pai era alfaiate e minha mãe costureira. Vieram para tentar a vida aqui no Brasil. Ou seja, o pai e a mãe eram italianos, vindos de regiões diferentes da Itália, região da Toscana e região de Veneza. Meu pai, quando chegou em São Paulo, já tinha profissão, foi trabalhar com alfaiate. Naquele tempo o dinheiro era pouco, já comprova que os italianos eram pobres na Itália, e a roupa barata. O artesão ganhava muito pouco. Presta atenção nesse relato. Senhor Ariosto, nasci na Avenida Paulista em 1900, no dia 20 de setembro. Meus pais vieram para cá como imigrantes, deixaram sua família na Europa. Da hospedaria de imigrantes, eles já eram tratados para uma fazenda no estado de São Paulo, e para lá meu pai foi. Naquela época não tinha maquinaria, meu pai trabalhava na enxada. Meu pai era de Módena, minha mãe de Capri. Ficaram muito tempo na roça. Módena e Capri também são duas regiões da Italiana e Capri é uma ilha muito importante. Meu pai era mestre em caligrafia, pintava quadros e aquarela e fazia retratos e bicos de pena, que é uma arte muito difícil. Presta atenção no terceiro relato. Senhor Antônio, nasci em Santa Rita do Passa Quatro em 23 de agosto de 1904. Filha de Giovanni e Ripalda, que chegaram ao Brasil em 1900 como imigrantes. Foram trabalhar nas fazendas de Santa Rita, roçando e apanhando café. Dos seus filhos, 5 vieram da Itália e 4 nasceram aqui. Nessa fazenda de café, davam uma certa parte para os colonos plantarem, algo que pudesse servir para eles, e criar um porquinho, uma vaca. Observe os 3 relatos. Os 3 relatos mostram filhos de italianos que nasceram no Brasil e que os pais vieram da Itália. Então os 3 relatos têm algo em comum. Pessoal, isso aqui são textos verídicos, tá? Verdadeiros. Que semelhanças podem ser observadas nos 3 relatos? Os 3 relatos são de filhos de imigrantes italianos. Então vocês estão percebendo que no início do século XX a presença dos italianos e dos filhos de italiano era muito grande no Brasil. Com base nos relatos, responda: o trabalho realizado por aqueles imigrantes comprova o que você estudou sobre a imigração italiana? Explique com exemplos dos textos. Nós vamos ajudar vocês.
Sim, pois parte dos imigrantes, como do primeiro relato, permaneceu na cidade de São Paulo, trabalhando em ofícios típicos dos centros urbanos, alfaiates e costureiras. Mas a maior parte foi para o interior trabalhar na lavoura de café. Lembra que a gente falou? Alguns vieram para o Brasil, outros foram direto para o interior, principalmente do estado de São Paulo. Alguns ficaram na capital, na cidade, trabalhando como artesão e etc. Mas boa parte foi para o interior trabalhar principalmente no café. Correto? Observe os quadrinhos a seguir. Pessoal, isso é uma prática que ainda existe no Brasil. Claro, mudou muito, as leis brasileiras mudaram, mas olha como acontecia a malandragem por parte de muitos cafeicultores no Brasil. Eu vou ler o quadrinho para vocês. Bem, estou cobrando com juros as passagens, a estadia, a moradia. Quem é esse cara que está falando aqui? É o fazendeiro. E quem está atrás dele? É o capanga. E o capanga responde assim, é isso aí. Olha, criancinha, não vai dar certo. Esses aqui são imigrantes italianos chegando no Brasil. Sua ligação com o patrão se estendia na medida que, observa que ele está começando a ficar preso, era obrigado a comprar seus gêneros no armazém do patrão. Então o que o patrão fazia, o fazendeiro? Ele criava um armazém. O fazendeiro chegava, o italiano chegava e ele tinha que comprar os produtos de onde? Do armazém do fazendeiro. Presta atenção. Que as colheitas também eram pesadas por empregados do patrão, que de quilo em quilo enchia o papo. Vocês percebem que cada vez ele fica mais preso ao fazendeiro? Como assim? Pessoal, eles produziam. Quem pesava a produção era alguém que trabalhava para o fazendeiro. E o que esse cara fazia? Ele desviava lá, tipo, sei lá, 1 quilo, 2 quilos, uma saca de cada italiano. E aí o italiano ia perdendo aquilo que ele produzia durante esse processo. Começa a perceber que ele está ficando cada vez mais preso. Enfim, o pobre homem havia caído num belo conto do vigário, numa enganação. Significava que os italianos vinham na esperança de ter uma melhor vida no Brasil e quando eles chegavam aqui, eles acabavam ficando endividados com o fazendeiro. O fazendeiro criava um sistema para o italiano, para o alemão, para quem trabalhasse para ele, ficar com dívida. Continuando, a situação tornou-se insustentável para ambos os lados. São colonos para as cidades e os governos de alguns países europeus proíbem a imigração no Brasil. Então presta atenção. Olha o que está acontecendo aqui. Tá vendo essa imagem aqui de um fazendeiro? Aqui no fundo está escrito Ibicaba. Ibicaba é uma fazenda no interior de São Paulo, uma das fazendas que mais recebeu imigrantes italianos no Brasil. Então uma história curiosa sobre essa fazenda é que os colonos italianos fizeram uma revolta dentro da propriedade. Para quê? Para acabar com essa questão do fazendeiro, fazê-los ficarem endividados. Então presta atenção, olha o que o italiano está falando. Tchau, Palermo. Gringo safado, baderneiro. Os italianos vinham para o Brasil para trabalhar e muitos não concordavam com a condição, organizavam lá eventos e tudo mais e faziam quebradeiras. E eles eram chamados de anarquistas, né, por parte dos fazendeiros ou de baderneiros. Depois de tantos desaforos, surge o colonato, um sistema misto de pagamento e de renda. Um salário fixo pelo trabalho, de um determinado número de cafeeiros e uma variável pela colheita. Pessoal, eu vou resumir o que era esse colonato aqui para vocês. Era o seguinte, todos os fazendeiros, todos os italianos trabalhavam na fazenda e produziam. Tudo aquilo que eles produziam, o ganho com a produção era dividido entre todos, beleza? Então, dividia entre todos. Só que tinha uma questão interessante. Quanto mais se trabalhava, mais se ganhava. Ou seja, é como se fosse uma comissão. Então, ele tinha tipo uma espécie de um salário fixo, mais uma pequena comissão sobre aquilo que ele produzia, né? E aí, pessoal, quem começa a controlar essa questão toda nesse período passa a ser o governo. Por quê? Para não ter desacordos entre os imigrantes italianos e os fazendeiros, que começavam a ficar com rixas entre si. Agora, presta atenção. Então, a gente entendeu que os italianos vinham para trabalhar aqui no Brasil e, de certa forma, eram enganados pelos cafeicultores. Grife no tópico Os Imigrantes Italianos no Brasil, nas páginas 134 e 135, trechos que evidenciam os aspectos mostrados na história acima. Então a gente entendeu a historinha e agora a gente volta para a página 135. Entendeu porque a gente pulou aquela hora? Então vamos lá. Os cafeicultores, diante dessa difícil situação, passaram a divulgar na Itália, por meio de anúncios, as oportunidades de emprego no Brasil. Eles se comprometiam a financiar viagem e as primeiras despesas dos interessados em trabalhar nas fazendas de café. Na verdade, prometiam um adiantamento que seriam pago posteriormente pelos imigrantes.
Então qual era o acordo? Olha, fizeram cartazes na Europa, vem para o Brasil para trabalhar, chega aqui no Brasil para trabalhar, os cafeicultores fizeram assim, não, as primeiras despesas de vocês a gente paga, a gente banca, a gente já paga um salário adiantado para vocês e depois quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão devolvendo para a gente. Pessoal, olha que belo o acordo que era. Parecia ser algo muito bom. Foi nesse contexto que muitos italianos vieram para o Brasil. Contudo, os primeiros anos foram difíceis. Pessoal, eles já chegaram endividados no momento em que eles desceram do navio no Brasil. Por quê, pessoal? Eu vou explicando mais ou menos aqui para vocês. Chegavam, não tinham dinheiro, tinham que ficar pedindo dinheiro emprestado para quem? Para o cafeicultor. Então o cafeicultor ficava emprestando dinheiro para eles poderem comer já na chegada. Ou com aquele intermediador, né, que buscou os italianos na Europa. Muitos dos proprietários de terra deram aos primeiros imigrantes um tratamento parecido com o que dispensavam os escravizados. Turma, chegaram italianos aqui no Brasil e eram tratados como escravos. Eram tratados de uma forma muito ruim. Ou seja, eles ficavam endividados, comiam muito mal, passavam dificuldade, então a situação para os imigrantes não era muito boa nesse período. Anos depois, o governo assumiu a responsabilidade pela imigração. Ô turma, olha que interessante. Para vocês terem uma ideia, o governo brasileiro teve que entrar no meio da história. Porque o governo italiano proibiu a vinda de imigrantes para o Brasil. O governo italiano falou assim, ó, a partir de agora, você é italiano, você não pode ir para o Brasil porque lá os fazendeiros são malandros. Eles colocam vocês para trabalhar, não pagam direito, fazem vocês ficarem endividados, vocês vão passar fome e dificuldade. Então o governo italiano falou, acabou. Italiano não vai mais para o Brasil. Aí o governo brasileiro ficou com vergonha da situação e começou a entrar no meio da história. Então quem fazia a negociação entre o italiano que vinha da Europa para o Brasil passou a ser o governo. O governo recebia os italianos, dava hospedagem, alimentação e transporte para ele para o interior. Ou seja, o governo brasileiro ficou com vergonha. Professor, onde está o trecho que comprova a história anterior? Vamos lá? Olha aqui o trecho. Já ajudamos vocês a responder. Pessoal, se você ler esse trecho aqui, você vai perceber que os italianos vinham para o Brasil, já chegavam endividados, o que comprova justamente aquela história, e que eles tinham que trabalhar, e cada vez estavam mais endividados com os cafeicultores. Beleza? Ficou facinho, né? Os imigrantes portugueses e japoneses no Brasil. Pessoal, Portugal é um país também que fica na Europa, fica pertinho da Itália, correto? E aqui nós temos o Brasil, beleza? Vamos lá. Os portugueses, entre o fim do século XIX e início do século XX, a bordo de navio a vapor, grande leva de portugueses mudou-se para o Brasil em busca de uma vida melhor. Muitos haviam abandonado sua terra, fugindo de grande seca que o país enfrentava. Pessoal, olha aqui, ó. Isso aqui nós temos um documento, né, comprovando a entrada de alguns portugueses no Brasil, como se fosse um passaporte. Olha que interessante. Um passaporte familiar, então tirava foto da família toda. Entre 1830 e 1930, cerca de 1 milhão de portugueses migraram para o Brasil. Portugal passava por uma dificuldade climática, ou seja, foi o clima quem fez com que essas pessoas mudassem para o Brasil. Ao chegarem no Brasil, passaram a trabalhar no comércio urbano e também como operários. Pessoal, diferente dos italianos, os portugueses não foram para o interior trabalhar na lavoura do café. Os portugueses foram trabalhar na cidade, eles foram criar comércios. Até interessante, né? Você anda por São Paulo, tem muita padaria que é de português. Então eles foram montar comércios para vender alimentos, utensílios e outros foram trabalhar em fábricas. Os japoneses. Pessoal, então vamos lembrar um pouquinho da história. Uma parte veio para o Brasil em busca de trabalho porque vivia miséria na Europa, os italianos. Os portugueses vieram para o Brasil porque Portugal passava por uma grande seca, isso dificultava a agricultura. E os japoneses? Por que os japoneses vieram para o Brasil? Olha aqui. A partir de 1908, quando o primeiro navio japonês chega no Brasil, e até a década de 40, o Brasil recebeu 190 mil japoneses para trabalhar no Brasil. Tá vendo essa imagem aqui, ó? É um grupo de japoneses embarcando lá no Japão, num navio chamado Kazato Maru. Ô, turma, em 2018 nós completamos 110 anos da imigração japonesa do Brasil, quando o primeiro navio japonês chegou aqui. O primeiro navio a chegar aqui no Brasil era o navio Kazato Maru. Olha o tanto de gente. Bom, os motivos que levaram os japoneses a saírem de seu país estavam ligados às condições de sobrevivência. O Japão é um país pequeno, turma, é um país de origem vulcânica, formado por mais de 1000 ilhas e 4 ilhas maiores. É um país pequeno, onde a agricultura é difícil, tem um clima complicado também, lá no Japão tem tufão, tem neve, tem terremoto, cheio de problema ambiental.
Então muitos vieram para cá, porque o Japão estava muito populoso, o Japão tinha muita gente morando lá, e não havia terra suficiente para todo mundo. Então os japoneses, diante dessa condição, vieram para o Brasil, acreditando que encontrariam melhores oportunidades. Nós temos aqui uma família, né, de mulheres japonesas vestindo as roupas tradicionais, né, do Japão. E aqui, ó, o que os japoneses vieram fazer no Brasil? Eles vieram trabalhar nos campos, principalmente na produção agrícola. Então os japoneses vieram trabalhar com a terra, certo? Plantar e colher. Muitos conseguiam juntar economias e alguns deles foram enriquecendo, né, e começaram a comprar suas próprias propriedades. O pessoal japonês é um povo muito organizado, principalmente com dinheiro. Tá? Então eles começavam a trabalhar e aquilo que eles ganhavam, eles juntavam para comprar terra. E tá aqui, ó. Para onde eles foram principalmente? Minas Gerais, São Paulo, Amazonas e Paraná. E eles foram cultivar o quê? Café, arroz, algodão, chá, pimenta do reino, hortaliças, entre outros. Ô turma, é importante a gente falar, os japoneses eles vieram para trabalhar na terra. Professor, por que o japonês é bom para trabalhar com terra? Pessoal, ele mora num país pequeno, onde ele tem que produzir bastante no espaço pequeno que ele tem para plantar. Quando ele chega aqui no Brasil e vê aquele mundaréu de terra, um país enorme, pessoal, eles começam a ter sucesso com a agricultura, correto? Atividade 3. Leia as afirmações a seguir e assinale as corretas. Pessoal, assinale as alternativas corretas, então nós temos mais do que uma. E o que você vai fazer depois? Reescrever as incorretas, corrigindo-as. Vamos dar uma dica para vocês. Olha aqui, eu vou marcar uma correta. Os portugueses, em sua maioria, dedicaram atividades urbanas, enquanto os japoneses agrícolas. Tá certo, né? A gente acabou de ver isso. Se eu marquei a B e não marquei a A, quer dizer que a A está incorreta. Vieram mais imigrantes japoneses do que portugueses para o Brasil no início do século XX. Nós vimos lá naquele quadro anteriormente que isso aqui não é verdade. Vieram mais imigrantes, o quê? Portugueses do que japoneses para o Brasil. Agora você precisa localizar qual é a outra correta e corrigir a incorreta. Fica por sua conta, beleza? 2. Por que os japoneses saíram do Japão e buscaram outros lugares para morar? Vamos ajudar vocês? Então vamos lá. Os japoneses, no início do século XX, estavam atravessando um período de grandes dificuldades. Não tinha terra suficiente, a população estava empobrecendo e, diante das dificuldades, olha que interessante, o próprio governo do Japão incentivou a mudança do país. Pessoal, o governo japonês ele ajudava com dinheiro aos japoneses que queriam ir embora do Japão. Por quê? Porque o governo japonês não estava dando conta de cuidar de todo mundo. Hora da tarefa. Poxa, essa aula é bem legal. Então, eu vou pedir uma sugestão, vou deixar uma sugestão para vocês. Conversa em casa, pergunta para o pai, pergunta para a mãe, pergunta para o tio. Se você é descendente de algum imigrante, qual a origem dessa descendência? Ah, é do Japão, é da Itália, é da Alemanha, é da África, de onde nós viemos? Pessoal, conhecer a própria história é muito interessante. Eu mesmo sou descendente desses imigrantes. Os meus bisavós vieram da Síria e do Líbano. Se vocês olharem lá naquele quadro, tá no Outros. Eles não vieram para cá, pessoal, em busca de terra, eles vieram para cá porque lá tinha guerra. Então nós temos vários motivos para as pessoas terem procurado o Brasil nesse período. Beleza? Procura conhecer um pouquinho a história que é super legal. Hora da tarefa. Observe a fotografia de desembarque dos imigrantes no Porto de Santos. Olha o Porto de Santos aparecendo de novo em 1907. E a pintura do navio Emigrantes com a letra E de pessoas que estão saindo de Lazar Segal, feita entre 1939 e 1941. Então você vai observar a fotografia e a pintura. Professor, da esquerda fotografia? Da esquerda fotografia. Imigrantes chegando em 1908. Emigrantes. Então aqui, ó, presta atenção, eu vou ajudar vocês. É uma fotografia de pessoas chegando no Brasil. Aqui nós temos o quê? Uma pintura de pessoas saindo do seu país de origem, indo embora do seu país. Com base nas imagens no que você estudou até agora sobre a imigração para o Brasil, responda. Você vai ler as duas perguntas e vai responder. Tá certo? Pessoal, faça com todo carinho, hein? O professor vai gostar de ouvir. Leia a seguir um texto do IBGE sobre o destino dos imigrantes italianos. A grande massa de italianos que se tornava colono ou empregado de uma fazenda de café trabalhava em condições muito duras, tendo pequenas oportunidades de acumular algum capital. Eram proporcionalmente poucos os que realizavam o sonho da compra de uma pequena propriedade, e quando faziam, não se tratava de propriedades de grande valor. Eles só conseguiam comprar propriedades onde a terra não era tão produtiva.
as famílias de imigrantes chegavam nas fazendas de café e se submetiam a um contrato de trabalho, segundo o qual todos, inclusive mulheres e crianças, deveriam trabalhar. Olha que contrato péssimo. Todo mundo da família tinha que trabalhar. O contrato determinava ainda que cada família cuidaria de um número determinado de pés de café, recebendo por cada 1000 pés uma certa quantia em dinheiro. Gente, era muito café para cuidar. Além disso, o contrato lhes dava direito a casa e quintal. Então o fazendeiro falava assim, ó, te dou direito a uma casa e um quintal, podendo criar animais, fazer horta, plantar milho, feijão, entre as fileiras do cafezal, que estivessem ao seu cuidado. Raramente, no entanto, podiam dispor do excedente dessa produção para comercializar. Pessoal, olha que interessante. Então era assim, fazia um contrato, todo mundo que chegava tinha que trabalhar. Aqueles que iam trabalhar na fazenda do café cuidava de uma grande porção e o fazendeiro dava uma casa e um espaço lá para ele cuidar de pequenos animais e plantar. Porém, do café ele não podia usar para vender. Leia as frases a seguir, de acordo com aquele texto anterior, você vai anotar C para as corretas e I para as incorretas. E depois, como sempre, reescrever as incorretas. Eu vou ajudar vocês. A maioria de italianos que ia para as fazendas de café trabalhava em boas condições. Pessoal, a maioria dos italianos trabalhavam em duras condições. Professor, de onde você achou essa resposta? Do texto anterior. O restante, com vocês. Copie o quadro a seguir em seu caderno e preencha-o comparando a imigração japonesa com a portuguesa. Pessoal, talvez você consiga fazer na apostila, mas lembra que a gente precisa ter um cuidado para escrever. Se ficar bagunçado e desorganizado, faça no caderno. Se você conseguir responder bonitinho aqui, responda na própria apostila. Então presta atenção. Olha bem aqui. Meio de transporte. Qual meio de transporte os japoneses vieram para o Brasil? Navio a vapor. E os portugueses? Você vai responder. Por qual motivo os portugueses vieram para o Brasil? Fugindo da grande seca que o país enfrentava. E os japoneses, por que eles vieram para o Brasil? Você responde aqui. Quantidade de imigrantes. Entre 1884 e 1939, de japoneses, 185.799. Quantos portugueses vieram para o Brasil? Você responde. Destino inicial. Trabalho nos centros urbanos. Quem vieram trabalhar nos centros urbanos? Os portugueses. E os japoneses foram trabalhar onde? Resposta por sua conta. Combinado? Acabamos a nossa aula. Não esquece das atividades da página 133 à página 143 e não esqueça de fazer a leitura. Tira aquela foto caprichada, da folha inteira, aparecendo a página, discuta com o seu professor, pergunta sobre a sua família, se tem imigrantes, se não tem imigrantes, e vamos aprender um pouquinho juntos. Nesse slide aqui, vai um link contando um pouco sobre a situação dos japoneses no Japão no início do século XX. Então depois é só clicar e assistir, tá bom? Um beijão para todo mundo, fica com Deus e tchau, tchau.